Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais, incríveis de toda a biologia, a construção do nosso sistema nervoso. É uma história que parece ficção científica, sabe? Começa com umas poucas células e, de repente, termina na estrutura mais complexa que a gente conhece no universo, que é o nosso cérebro. E é essa a grande pergunta que vai guiar a gente aqui. Como é que pode, né? Como que uma única camadinha de células vira essa rede absurda de 100 bilhões de neurônios, que nos permite pensar, sentir, criar? A escala disso é astronômica, difícil até de imaginar. Mas vamos lá, vamos tentar entender juntos como é que a natureza faz essa obra de engenharia. Então, para a gente conseguir acompanhar esse processo todo, a gente dividiu a história em 5 etapas-chave. A gente vai seguir passo a passo, desde o comecinho, com as primeiras células se diferenciando, até aquele refinamento final que literalmente esculpe o cérebro. Esse aqui vai ser o nosso mapa. Bom, e o começo de tudo é bem no comecinho mesmo, lá pela terceira semana de gestação. Nesse ponto, o embrião é basicamente uma estrutura plana com 3 camadas. Pensa num sanduíche de 3 folhas. E o legal é que cada uma dessas camadas já tem ali um destino traçado. Então, olha só. A gente tem o endoderma, que vai virar os órgãos internos, tipo vísceras, o mesoderma, que vai formar os ossos e os músculos, e aí a gente tem a estrela da nossa história de hoje, o ectoderma. É dessa camada mais externa que vai sair tanto a nossa pele quanto todo o sistema nervoso. E aí já vem a primeira pergunta, né? Como que a mesma camada de células pode virar duas coisas tão diferentes? E a resposta para essa pergunta é fascinante. O que a gente está vendo aqui é basicamente um interruptor molecular. Pensa assim, o padrão de fábrica das células do ectoderma é vir à pele. Esse processo é guiado por umas proteínas chamadas BMPs. Só que aí, uma estrutura vizinha, a notocorda, começa a liberar outras proteínas que funcionam como bloqueadores. E onde o sinal dessas BMPs é bloqueado, acontece a mágica. As células do ectoderma mudam completamente de rota e ganham uma nova identidade. Elas vão se tornar tecido neural. Então, o ponto-chave que é incrível é que o cérebro não começa com o sinal de construa um cérebro. Ele começa com o sinal de pare de construir pele aqui. É uma lógica de negação, o que é sensacional. Ok, então, uma vez que esse destino neural está selado, a próxima fase é pura arquitetura. Aquela folha plana de tecido neural agora precisa virar uma estrutura 3D. E aqui a gente vê um momento de pura engenharia biológica em ação. O processo é quase mecânico, é muito visual. Primeiro, as células dessa placa neural mudam de formato, elas ficam mais altas, sabe? E essa mudança de forma força a placa a se dobrar para dentro. Imagina uma folha de papel que você vinca no meio. É isso. Aí se forma o sulco neural. As bordas desse sulco vão subindo, subindo, até que elas se encontram e se fecham, formando o tubo neural. E nesse exato momento da fusão, um grupinho de células ali da junção se solta, se desprende. Essas são as células da crista neural. E aqui a gente tem de forma brilhante a primeira grande divisão de tarefas. O tubo neural, que agora é uma estrutura interna protegida, vai dar origem a todo o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula espinhal. Enquanto isso, aquelas células da crista neural que se soltaram e migraram para longe vão formar todo o sistema nervoso periférico, são os nervos que conectam tudo ao resto do corpo. Olha que legal! Duas estruturas que nasceram do mesmíssimo evento, mas com destinos completamente diferentes. Beleza, a partir daqui, nosso foco vai todo para a ponta da frente desse tubo neural. Aquele tubo que era simples e reto agora vai começar a passar por uma série de expansões, dobras, subdivisões que vão dar origem a todas as regiões supercomplexas do cérebro que a gente tem quando adulto. É tudo muito rápido. Lá pela quarta semana, aparecem 3 bolhas, ou vesículas. O prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Apenas uma semana depois, com umas dobras bem estratégicas, essa estrutura que tinha 3 partes já se expande para uma de 5. E pronto, estão lançadas as bases para todas as principais regiões do cérebro. Esse quadro aqui deixa essa linhagem super clara. Olha só, vamos seguir juntos. O prosencéfalo, lá em cima, se divide em 2. O telencéfalo, que vai virar o nosso córtex cerebral, e o diencéfalo, que forma o tálamo e o hipotálamo. O mesencéfalo fica como está, ele não se divide. E o rombencéfalo também se parte em 2. O metaencéfalo, que dá origem à ponte e ao cerebelo, e o mielencéfalo, que vira o bulbo. Ou seja, cada pedacinho do cérebro adulto consegue traçar sua árvore genealógica até uma dessas vesículas lá do comecinho.
Agora a gente vai dar um zoom. Vamos mudar completamente a nossa escala. A gente sai dessa visão macro, da arquitetura, e mergulha no nível celular, para acompanhar os verdadeiros operários dessa construção, os neurônios. E a jornada de cada um deles é sério, uma verdadeira epopeia. Tudo começa, claro, com o nascimento, a neurogênese. Isso acontece numa espécie de maternidade de células que é a zona ventricular, um revestimento que fica ali por dentro do tubo neural. E um detalhe importante, os neurônios são os primeiros a nascer. As células que dão suporte, a glia, só vêm depois. Primeiro, os protagonistas. E a jornada desse neurônio recém-nascido é incrível. Depois de nascer, ele precisa migrar, viajar até o seu lugar definitivo no cérebro. E ele faz isso escalando umas fibras de células gliais, que funcionam como um andaime. Durante essa viagem, ele já vai se diferenciando, já vai criando seus braços, que são os axônios, e os dendritos. E por fim, ele estica o axônio, seguindo pistas químicas pelo caminho, até encontrar seu parceiro ideal e formar uma sinapse. É aí que a conversa começa. E agora a gente chega na fase final, e talvez a mais contraintuitiva de todo o processo. Porque depois de toda essa construção, essa criação em massa, o cérebro começa a se refinar de um jeito curioso, eliminando coisas. É exatamente como um escultor que olha para um bloco de mármore e começa a tirar o excesso para revelar a estátua que está ali dentro. A estratégia da natureza aqui é a da abundância. O cérebro em desenvolvimento produz muito mais neurônios e faz muito mais conexões do que ele vai precisar no final. Isso cria uma rede inicial que é super densa, meio caótica até, mas cheia de potencial. O grande desafio agora é como refinar esse sistema bruto e deixar ele eficiente. E essa frase aqui resume perfeitamente a lógica. O objetivo é economia funcional. O sistema não tem como manter toda essa bagunça, essa redundância. Ele precisa ser eficiente. Então ele vai manter só as conexões que são úteis, fortes, precisas, e todo o resto vai ser eliminado. E as ferramentas que esse escultor usa são basicamente 3. Primeiro, a apoptose, que é a morte celular programada. O neurônio que não conseguiu fazer uma boa conexão, ele é eliminado. Depois, a poda sináptica, que é a eliminação das conexões fracas ou repetitivas, o que acaba fortalecendo as que sobram. E por último, a eliminação de ramos de axônios e dendritos que não são necessários. Isso, longe de ser desperdício, é absolutamente essencial. É esse processo de limpeza que permite que o cérebro seja plástico, adaptável e que ele seja moldado pela experiência. Isso tudo nos traz para uma reflexão final, né? Porque esse processo de esculpir o cérebro, ele não termina quando a gente nasce, de jeito nenhum. Ele continua pela vida inteira, sendo guiado pelas nossas experiências, por tudo que a gente aprende. A arquitetura principal é montada lá no começo, mas a escultura fina, os detalhes, isso é um projeto que nunca acaba. Aliás, se você curtiu essa forma de explicar, de mergulhar num tema complexo, considera seguir a gente lá no Spotify. De verdade, ajuda muito o nosso trabalho a chegar em mais pessoas e nos dá um gás enorme para continuar. E aí fica a pergunta para fechar. Se o cérebro é moldado pela experiência, o que a gente está esculpindo no nosso hoje? Obrigada pela companhia